estava por trás dessa fala dele era a questão metodológica. Não adiantava eu ter pensado em um material que tinha um percurso metodológico se o professor que ia usar aquele material, ele também não acreditasse naquilo, ele também não seguisse. E aí tudo que eu tinha feito sozinho até então, eu desfiz. Falei assim, olha, esse caminho não dá certo, e o rumo da minha pesquisa, que estava em andamento, eu mudei totalmente e vi que o caminho sozinho não ia valer a pena. E por sorte, nós estávamos num processo que alguns professores estavam também muito angustiados em relação ao que fazer. Então eles já queriam também estar juntos. E daí foi que nós criamos um grupo, que hoje é um grupo, virou um grupo de pesquisa, começou como um grupo de estudos, hoje é um grupo de pesquisa, um grupo registrado chamado Grupo de Educação Matemática do PROEJA, e nós fizemos questão de deixar o PROEJA no nome do grupo, porque o que nós queríamos discutir era a educação matemática para o PROEJA. Evidentemente que nós discutimos educação matemática de modo geral. Afinal, assim, não existe uma educação matemática que seja específica para isso ou para aquilo, né? Nós acreditamos numa educação matemática como um todo, mas nós queremos caracterizar e marcar presença que, nesse momento, nós queremos discutir a sala de aula do PROEJA. Então, nosso grupo tem esse nome, Grupo de Educação Matemática do PROEJA, que é um grupo que tem como intuito, deixa eu mostrar aqui, mas é um grupo que tem como intuito estudar educação matemática, produzir material, mas também estudar metodologia de ensino de matemática que seja específico para aqueles sujeitos de PROEJA que nós temos ali. E nós tínhamos um ponto de partida, tomamos um ponto de partida que eu acho que ele é fundamental para as nossas escolhas a trabalhar com metodologia de resolução de problemas. Muito perto do que a Leane falou de problematização, eu acho que é bom que isso se aproxime, porque se nós queremos valorizar a experiência que esse estudante traz da vida dele, e isso é muito caro na EJA, nós não podemos começar dando instruções, não podemos fazer isso. Então a nossa perspectiva é problematizar. Agora, uma problematização que pode sair do cerne da matemática ou não. Ela pode sair de uma folha de jornal, com uma discussão de um assunto que, teoricamente, a matemática não está ali perto, mas que a discussão parte de onde ele se sente à vontade, parte tentando buscar um pouco da aprendizagem que ele já tem de momentos anteriores. E é claro que nós tentamos, inicialmente, fazer isso de forma interdisciplinar. E é muito complexo fazer isso, é muito complicado. E essa questão que a Leane fala de tirar o chão, né, assim, é claro que se você apresenta uma nova forma de agir, você tira o chão do professor, nós não queríamos isso, sim, porque nós tentamos fazer dessa forma e depois nós vimos que sem um chãozinho de apoio, nós não conseguiríamos andar. Então nossa perspectiva foi pensar disciplinarmente, mas com uma visão da integração curricular. Depois nós vimos que isso é possível, tá? Assim, nós temos um ponto de partida da matemática que é importante que nós digamos que partir isso, essa discussão ter surgido da matemática é muito importante dentro do PROEJA, na nossa instituição. Porque a matemática, de certa forma, nos cursos que nós temos no PROEJA, lá no Espírito Santo, ela dialoga e precisa dialogar muito com as disciplinas profissionalizantes, assim como precisa dialogar com disciplinas de área de conhecimento geral. Então, foi muito bom ter partido da matemática, porque nós acabamos dando força para outros também, para eles agirem de forma parecida. Depois eu vou falar um pouco disso. Então nós trabalhamos com resolução de problemas, pensando nessa questão do diálogo, colocamos o diálogo como uma palavra principal dentro desse aspecto, para poder fazer as nossas ações. Mas também é bom que se diga que isso não é fácil. Tá? Nós estamos nós precisamos vencer muitos paradigmas, principalmente com relação à própria ação do professor, que ele está acostumado com uma forma de agir de outra, e de repente nós apresentamos uma outra perspectiva que ele inicialmente aceita, mas depois ele vê que não é tão simples. Isso, nós temos um depoimento aqui de um professor que deixa isso muito claro para nós e mais uma vez reforça a importância de ter um grupo por trás dando esse suporte. Ele fala assim, ele chega um dia desesperado numa reunião do grupo, falando que ele tinha começado a colocar em prática aquelas ações, como é que seria trabalhar com resolução de problemas, que não era dar respostas, era instigar mesmo, era problematizar e tentar ver se o aluno construía aquele saber.
sozinho com a ajuda dele, e não dar uma resposta pronta de forma que você nem não valoriza, de certa forma, a capacidade que esse estudante tem. E ele chegou desesperado porque ele falou que alguns alunos foram procurá-lo e falar que ele não estava dando aula, e que ele ia pouco ao quadro. E quando elas iam com uma pergunta, ele voltava com uma outra questão, entendeu? Que não respondia diretamente. E ele ficou desesperado, porque ele era um professor bom, que sempre esteve acostumado a elogios dos alunos, e de repente ele se vê numa situação dessa. E nós demos força para ele. Nós falamos, olha, esse processo é assim mesmo, porque é incrível que, na verdade, o aluno ele vem de uma escola, alguns deles vêm de uma escola que, de certa forma, ele não se adaptou, ele não foi boa para ele, e quando ele retorna para a escola, a resposta que nós temos lá é que ele quer aquele mesmo modelo. A mesma escola que o excluiu é a escola que ele quer ver de volta, entendeu? Assim, mas nós sabemos que isso não dá certo. As nossas experiências dizem isso, as teorias dizem isso, e nós incentivamos o professor a continuar, falando, você continua que esse é o caminho. O aluno não está acostumado com isso tanto quanto você, então ele vai recusar. É a primeira coisa, é tirar o chão do aluno também. E essa era a preocupação que nós tínhamos. E demos força para ele, ele continuou insistindo nisso, e depois de um tempo ele volta para o grupo e fala que os resultados foram fantásticos, que os alunos aprenderam muito mais, e que a única dificuldade que ele tinha era corrigir prova. Porque cada resposta vem de uma forma diferente, entendeu? Porque não existia um modelo, e isso é muito bom, né? Porque não existia aquele modelo que era o padrão, e os alunos estavam encontrando caminhos que antes eles não encontravam sozinhos, eles só repetiam. Então, a proposta do grupo acabou sendo muito forte e foi muito importante para valorizar a ação desse professor. Só que, assim, nós produzimos material, nós tentamos estudar algo, mas assim, era um caminho que nós queríamos encontrar, assim, estudar o quê? E nós tínhamos que optar, e a opção foi buscar teorias que embasassem tanto a ação na sala de aula com estudantes jovens e adultos, então o que tem de diferente aí, mas nós não podíamos deixar de lado o que a educação matemática tem construído ao longo desses anos, com pesquisas, o que a educação profissional tem colocado em pauta. Ou seja, assim, o nosso olhar deveria ser múltiplo, além de considerar muito a questão de ensino-aprendizagem. Então, essas perspectivas teóricas é o que tem embasado o nosso grupo na busca de conhecimento para embasar a nossa produção, entendeu? E a nossa ação em sala de aula. Bom, então eu falo um pouco desse material, entendeu? O que é esse material que nós produzimos, o que ele tem de diferente dentro da perspectiva que a gente tem trabalhado. Então, primeira coisa, é bom falar assim, da opção de formatação. E isso parece que é coisa boba, mas nós vamos esbarrando, quando nós vamos trabalhar com produção de material, que o nosso conhecimento sobre a ciência, que é de nosso conhecimento, assim, de nossa prática, não basta, a gente tem que buscar outros caminhos. E um dos caminhos que nós tivemos que procurar é assim, qual é o formato que esse grupo precisa assumir de material. Bom, primeiro nós fizemos uma opção por fazer um material que fosse totalmente solto. Nós não queríamos produzir um livro, porque produzir livro seria desrespeitar turmas, seria desrespeitar planejamento do professor, seria desrespeitar experiências anteriores. Então nós não queríamos isso. Então nossa opção foi fazer um formato dessa forma aqui. Então, um formato que pudesse ser maleável, tanto no seu uso, quanto na sua opção. De repente, eu posso ter uma discussão aqui que para aquela turma eu não preciso fazer. Aquela turma dá conta dessa discussão aqui de outra maneira, entendeu? Então, eu posso deixar de fora. E outra coisa complicada para nós foi tentar escolher assim, tá, mas nossa opção é essa, o que nós chamamos de fichas, nós não queremos chamar de apostila, porque não é apostila. Primeiro que eu posso também destacar esse material e optar que páginas que eu quero ou não colocar, mas o que eu